eu senti muita pena de Jesus e aprendi que o sofrimento dele não tem nenhuma relação com chocolate, com coelhinhos e tal. Com essas palavras de uma guriazinha de 8 anos aqui de Goiás, no interior, ditas a um repórter, eu convido vocês a refletirmos sobre a Páscoa. A respeito dos sofrimentos de Jesus, já fiz colocações no vídeo de sexta-feira da Paixão, e que está aqui, tanto no YouTube, no canal TVCP 12, no canal Espiritualidade Revolucionária, na minha conta no Facebook e também no Instagram. Que eu peço que vocês acessem, principalmente aqui, quem acessar essas outras transmissões. Convido vocês a pensarmos 2 coisas fundamentais a respeito, não do que disse essa moça inteligente, sensível, após presenciar exibições de espetáculos extremamente afinados, competentes e emocionantes. 2 coisas. A primeira sobre a pedra e o túmulo. E a segunda sobre a transformação que houve depois desta experiência dramática. O texto aqui anunciado a vocês, no card que baixou e que baixa de novo aqui, Lucas nos conta que foram ao túmulo para exercer o seu carinho, o seu afeto, de embalsamar ou então perfumar cuidadosamente o corpo de Jesus. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que Lucas não lista aqui, que certamente faziam parte da comunidade de Maria Madalena. Encontraram o túmulo aberto, a pedra jogada para um lado, e mais tarde, quando Pedro chegou, esbaforido, encontrou as roupas de Jesus, o sudário que o envolveu, jogados para um lado. Elas se perderam praticamente na frente do túmulo. E perguntaram a quem se encontrava no jardim o que fizeram com o corpo de Jesus. Ora, a situação de espanto destas queridas irmãs, destas queridas companheiras aqui listadas por Lucas, se justificava sim. Não é só a falta de fé no ressurreto, na ressurreição, explica esse espanto. E mais do que espanto, um medo esmagante, um medo encolhedouro das pessoas, um medo que introverte o sistema neuropsicológico das pessoas. Evidentemente que estas irmãs eram tomadas pelo medo. E não sou eu que invento isso, que imagino. Mais adiante, os caminhantes de Emaús contam que Jesus sofreu muito, que os principais sacerdotes e os governantes o maltrataram, ou torturaram, como eu reflito no vídeo de Sexta-feira Santa. Tentaram reduzi-lo a um nada.
O soldado do sumo sacerdote Caifás deu um tapa no rosto de Jesus que provocou dele uma reação. Depois, mais tarde, as chibatadas, as chicotadas, com ele amarrado no tronco, um típico tratamento dado aos escravos. E daí nós conhecemos, inclusive a cinematografia descreve isso de maneira forte, que espanta a gente. Eu assisti 3 grandes filmes, como por exemplo O Rei dos Reis, As Tentações de Jesus e A Paixão de Cristo. E especialmente neste último filme se vê a forma brutal com que Jesus foi maltratado, tanto no interrogatório por Caifás, como depois por Pilatos, e os maus tratos abusivos por parte dos soldados, que não tinha nenhuma razão para espancá-lo, para tratá-lo mal, a não ser o ódio que tomava conta, um ódio nascente do sistema dominante, do sistema ocupante militar, do sistema que se sentia ameaçado com aquilo que ele representava. Tudo isso então redundou em grandes sentimentos de dor, como explica Cleopas e Maria, que tudo indica é um casal a caminho de Emaús. Então, isso tomou conta, isso não era brincadeira. Tomou conta dessas queridas irmãs aqui. Faz questão de repetir os nomes delas. Mulheres: Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Se justifica assim. Alguém já viu alguém ser torturado? Alguém já viu o braço do Estado abusivamente agir para esmagar os ossos das pessoas? Vocês tomaram conhecimento do que aconteceu o que a ditadura militar fez conosco aqui no Brasil? Estuprando, batendo, quebrando crânios, literalmente, arrancando seios a navalhas e a facões, colocando baratas e ratos na intimidade das mulheres. Nós sabemos o que é isso e o quanto isto assusta, o quanto isso acaba travando a gente, o quanto isso desnaturaliza o ser humano na sua forma feliz de viver. Isso tomou conta dessas mulheres. E não somente delas, tomou conta de todo o corpo discipular que acompanhava Jesus, os homens e as mulheres. Pedro mesmo foi tomado de medo. Lá no lugar onde Jesus foi interrogado, Pedro tentou se infiltrar, tentou entrar, quando foi atropelado por 3 pessoas diferentes, inclusive uma trabalhadora humilde, que servia coisas ali para as pessoas. Quando ele negou, por medo, ele negou Jesus. Eu não condeno Pedro. Eu não trato mal Pedro por essa atitude. Porque a situação era realmente pesada, intimidatória, amedrontante, difícil, infernal. Não é brincadeira. Pois isso tudo se fazia presente no subjetivo, nas emoções, no sistema neurológico dessas queridas guerreiras, dessas lutadoras, dessas discípulas de proa de Jesus, que nunca se afastaram da cruz, lá agarradas a seus pés, sofreram com ele juntamente com a mãe dele, sem arredar pés do sofrimento do mestre, do líder, do salvador, do libertador, do companheiro de todas as horas. E elas viram o que ocorreu com ele. Elas viram a crucificação. Elas ouviram e viram as marteladas. Elas viram depois a lança jogada do lado de Jesus e cortando-o por dentro. Elas viram todo o sofrimento do Estado imperial se desmanchar sobre Jesus.
Então, agora, o que se explica aqui nesse primeiro ponto é que o que as dominava era o mal. O que as dominava era o terror. Os que dominavam estas mulheres e toda a comunidade de Jesus, explicativamente, era o medo de algo que realmente acontecia. E não aconteceu somente com Jesus. Jesus foi o mais espetacular sofredor de tudo isto, pelo seu caráter de Messias. Mas centenas e milhares de pessoas passaram pelas mesmas situações. Isso era por demais conhecido e ninguém deixava de sofrer diante disso. Isso se fazia presente. O túmulo é o resguardo da morte. A pedra sobre o túmulo fora colocada por quem? Exatamente por esses. Embora o túmulo tenha sido uma concepção da articulação feita por Nicodemos e por José de Arimateia, quem fechou o túmulo e colocou os soldados na sua guarda foi o Estado imperial, foi o Sinédrio, foi o templo, os sacerdotes, os fariseus, todo esse sistema pesado é que guardavam o túmulo. Era nisso que elas pensavam. Era isso que as travava. E cada vez que o ser humano se depara com a injustiça, se depara com o medo, se depara com as ameaças, com as afrontas, com os abusos, com as circunstâncias desumanas, o ser humano se sente nesse mesmo estado. Isso é preciso compreender. Isso é preciso explicar. Esse fenômeno precisa ser analisado. Elas não viviam no tempo em que Marx escreveu, no século XVIII, agora, que se as circunstâncias são desumanas, é preciso transformar as circunstâncias. E elas se encontravam na fase da desumanidade destas circunstâncias. Eu dizia, cada vez que o ser humano se sente totalmente imerso em circunstâncias dessas, se encontra nesse estado de coisas que é preciso compreender. Embora as três mulheres se acolhessem uma a outra, provavelmente, como amigas, como irmãs, como participantes da mesma missão, como discípulas do mesmo mestre, elas sentiam medo. Elas sentiam o pavor do estado poderoso, do estado da morte, das ameaças que pairavam sobre todos, inclusive sobre os discípulos e as discípulas de Jesus. Dentro do túmulo, a morte. Dentro do túmulo, um cadáver. Fora do túmulo, uma pedra rolada, colocada antes para impedir o acesso dos discípulos às discípulas. Quando esta pedra segura a morte e deixa a vida para o lado de fora, essa pedra é um terror que precisa ser removida, precisa ser afastada, precisa ser destruída, porque ela é exatamente a força material do Estado imperial, do Estado bandido, do Estado totalitário contra quem quer a mudança, quem luta por mudar. Pois bem, passado esse momento, aparecem os relatos de Lucas, tanto aqui neste capítulo, para cuja leitura eu convido a todos e a todos, o capítulo inteiro, que vai até o versículo 53, eu aqui trabalho nesse momento, do versículo 1 ao versículo 10, leiam também o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, e lá veremos o quanto, naquele momento,
Depois de compreender o que significava a ressurreição, o que significava a Páscoa, que, como disse a guriazinha aqui mencionada, não tem nada a ver com chocolate, muito menos com coelho, e muito menos ainda com mercado, com Rede Globo, com SBT, com Record, com todos esses meios absolutamente cegantes, alienantes. Não tem nada a ver. A Páscoa de Jesus depois se redunda na ressurreição. E a ressurreição de Jesus é a retomada da Páscoa que foi perdida e transformada em banditismo no centro de Jerusalém, em sede do dinheiro, em sede do comércio, em associação ao poder dominante. Aquela Páscoa Peshá, que antes no início significava a passagem da vida para a morte, da pobreza para a abundância, da perdição para o encontro. Agora, esta Páscoa é nova. Essa Páscoa é a ressurreição primeiro de Jesus. Experimenta a morte de forma tão violenta, ele ainda jovem, ele, cheio de perspectivas e de projetos, agora se transforma em ressurreição e Páscoa para todos e para todas. E isso ocorreu. Mais adiante, Lucas conta sobre Cleopas e a sua esposa Maria, que encontraram essa Páscoa, encontraram essa ressurreição, ao se encontrarem com o próprio Jesus, que os chamou de nécios, de tolos, por não compreenderem toda essa trajetória construtiva e difícil da afirmação pascal no mundo. E com eles depois repartiu o pão, repartiu o peixe, abençoou o alimento, deixou a paz com eles e deixou com eles um movimento para que saíssem de Emaús, deixassem de se despedir, deixassem de abandonar o projeto de Jesus e voltassem para Jerusalém para contar aos discípulos. Estabeleceu-se a dinâmica, estabeleceu-se o ânimo, estabeleceu-se um movimento, estabeleceu-se agora toda uma nova projeção do que é a ressurreição, do que é a Páscoa. Páscoa é isso. E mais adiante, no capítulo 10, como dizia eu, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, vai se ver coisas impressionantes. Um Pedro ainda lidando com as suas ambiguidades, com as suas contradições, com os seus limites nesse processo de libertação, de fé, de cura interior, de cura da sua visão, de cura para a passagem para um novo projeto, numa verdadeira Páscoa, numa verdadeira ressurreição. Ele se depara com um homem que é um curtidor, portanto um trabalhador que vivia à beira-mar, curtindo couro, trabalhando em cuja casa Pedro mais uma vez vai beber da classe trabalhadora, da classe operária. Conversa com esse homem e mais adiante eles recebem uma visita de um coronel, de um comandante, um centurião que manda mensageiros a Pedro. E a informação que Lucas dá é que este homem Cornélio era um homem bom, era um homem generoso, é um homem que repartia os seus recursos com os pobres e os alimentava, lhes dava esmolas. Portanto, a ressurreição começa a encontrar os caminhos da generosidade, os caminhos da solidariedade, que se implantam e que vivem esses caminhos nas próprias pessoas, e começa a chamá-las, começa a reuni-las, começa a agregá-las num processo de ressurreição e pascal para sempre. O mundo não foi mais o mesmo. Pedro mesmo teve que abrir a visão, ele que era um judeu fanático, achando que Deus era somente propriedade do judaísmo, agora é chamado por Cornélio, que era um italiano, que era um romano, que morava em Cesareia, uma das capitais do Império Romano na Palestina, lá no Oriente Médio. Cesareia, perto de onde Jesus esteve com seus discípulos.
cidade praiana, à beira-mar, casa de repouso dos imperadores, pois de lá veio agora um homem bom, um homem generoso, um homem que reparava que não é justo os pobres serem pobres, as pessoas viverem de carências. E este homem tocou em Pedro. Este homem abriu a mente de Pedro. Pedro como que começou a ressuscitar. O Pedro começou a vivenciar a Páscoa. Começou a vivenciar a vida que Jesus veio trazer. Uma vida que já foi retratada por São João, capítulo 10, versículo 10. Vida e vida em abundância, muita vida, vida plena. Pedro começou a encontrar com esta possibilidade. E depois ninguém segurou mais Pedro. Tudo que se conta sobre ele em Atos dos Apóstolos são referentes a um homem audaz, audacioso, ousado, corajoso, que falava em praça pública e criticava o poder dominante e agregava as multidões para formar um novo projeto comunitário, um novo projeto coinônico, um novo projeto de relações em cujo ambiente ninguém mais passava a necessidade e tudo era repartido entre todos de acordo com a necessidade de cada um. Eis a Páscoa, eis a ressurreição. Como diz a guriazinha querida de 8 anos a um repórter aqui em Goiás, esta Páscoa não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com coelho inventado pela mídia, não tem nada a ver com o processo sufocante, injusto, difamatório e decadente da mídia a serviço dos interesses neoliberais e do mercado. Esta Páscoa é a mesma experimentada por Pedro, por Cleopas, por Maria, sua esposa, por Marta, por Joana, por Maria, mãe de Tiago, e por tantas milhares de pessoas. Nós temos que escolher. Novamente digo isso, meu amigo e minha amiga, entre o medo diante do túmulo que cultiva cadáveres, entre o medo que acha muito mais coerente uma pedra impedindo que os vivos convivam com seus mortos e por isso compartilhem a vida no cuidado, a vida nos perfumes, a vida no produto que embeleza o cadáver. Quem vive da morte, acomodado com a situação, não consegue encontrar saídas, janelas para a Páscoa, para a ressurreição, sucumbe diante do túmulo e diante da pedra que impede a entrada e que impede, inclusive, de perceber que o túmulo está vazio, que o túmulo de Jesus não é lugar de moradia de Jesus. O túmulo de Jesus não é lugar para segurar o cadáver de Jesus, porque, como disse o anjo na frente do túmulo, por que vocês procuram entre os mortos quem está vivo? Jesus é vivo e essa ressurreição dele é compartilhada conosco e nós também somos convidados a viver. Então, meu irmão, minha irmã, eu impetro sobre ti a bênção. Não a bênção de coelhinho e de chocolate que não abençoam, mas levam as pessoas a um consumo sem sentido. Te abençoo não com a bênção do mercado, que é a bênção do mau humor quando os donos do mercado não conseguem mais acumular tantos lucros como gostariam. Mercado que desemprega. O mercado que vende produtos em altíssimos custos e com baixa qualidade para a saúde. O mercado que contempla com muito mais prazer o lucro do que o bem-estar da sociedade, o bem-estar das pessoas. Não. Eu te abençoo
com a bênção do Deus que é Pai, com quem Jesus se comprometeu radicalmente. O Pai que é Criador. O Pai que conduziu Jesus e lhe deu esta missão, que custasse o que custou a ele a própria morte. Te abençoo em nome do Pai. E te abençoo em nome do próprio Jesus, que percorreu até os caminhos da morte, mas não se desfilhou, não foi desleal, não traiu, venceu todas as tentações. E eu te abençoo com o poder do Espírito Santo atualizador da ressurreição em nossas vidas, em tua vida e em minha vida. No momento em que nós vivemos no Brasil e no mundo agora, esta ressurreição precisa ser tomada por nós. E ela precisa nos tomar. Ou então nós padeceremos em pedaços, guardados nos túmulos, lugar dos mortos, lugar dos que desistiram, lugar dos que não podem mais viver. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.